Fábio, eu quero saber um negócio hoje. Diga. Tu já pensou se a tua vida ela fosse cada vez uma coisa diferente, assim? Um dia, X de sorvete. Outro, surfar no Guaíba. No outro, Nossa! vou fazer os bastidores de um circo aquático. Tu já pensou que loucura? Nossa, vou ser sincero, tá? Eu iria gostar dessa rotina diferente Tu ia na curtir? verdade, não ter rotina, né? Tu já não tem, né? Vamos ser não sinceros, temos, né? também não temos. Tu mas sabe essa é que mais tem legal. gente que vive assim, né? Eu sei. E vive bem, pelo que eu tô sabendo, Vive tá? bem. Pelo menos em frente às câmeras parece tudo legal, mas hoje a gente vai descobrir se isso é Hoje- verdade, e hoje né? a gente vai botar numa outra aventura que é fazer podcast, né? Exatamente! Hoje a gente está recebendo aqui uma super apresentadora que no Rio Grande do Sul todo mundo já viu na TV. Exatamente. Bruna Colossi está com a gente, seja muito bem-vinda! Oi, gente, coisa boa estar com vocês. Adorei. Gostou? É isso mesmo, É. Isso amei. mesmo. É cada dia uma novidade, inclusive estar num podcast é uma novidade, num Nunca videocast. Eu fiz alguns, mas poucos, Fábio. Aham. Assim, não tenho essa expertise que vocês têm. Então, Ah. vou estar trocando com vocês e aprendendo hoje aqui. Então eu já vou fazer uma pergunta que nem estava no roteiro, Ai, tá? começou. Começou Tudo bem, já vamos lá. furando Até a vou me pauta. arrumar, então, né? Ser jornalista e fazer podcast é diferente? E não é, Fábio. Tem muitas coisas que se assemelham. Por exemplo, a questão de saber fazer as perguntas, né? De daqui a pouco de uma resposta que nem tu acabou de fazer, né? Aham. Não estava previsto, mas vou Vamos perguntar. fazer. Aham. Então, assim, o entrevistado te dá uma resposta que dali surgem outras perguntas. Daqui a pouco não era nem o assunto principal. E dali Sim. tu tira a principal informação, a manchete do teu videocast, do teu podcast, da tua matéria. Então, eu acho que, sim, muitas coisas são muito semelhantes, né? A gente está falando de comunicação e eu acho que comunicar é se fazer entender. Sim. Então, estamos realmente muito abraçados. Acho que há muitas semelhanças, sim. Não que toda pessoa que faz um podcast precisa ser um jornalista, mas se for, Ai, que bom. vai Ufa, casar né? muito bem. Ufa. Não, claro que não. A gente sabe que são comunicadores, né? Sim. Mas acho que funciona super bem. Perfeito. Então eu vou começar com a pergunta Vamos lá. clássica, né? Pergunta 1, Quem porque eu furei. Quem é Bruna Colossi? Gente, Bruna Colossi é uma guria do Alecrim, para começar, né? Do Alecrim Dourado. E uma menina muito sonhadora, pelo menos era assim que os meus pais também me definiam, muito alegre, muito sonhadora, muito comunicativa, muito inquieta e muito alegre. Eu me considero uma pessoa, uma jornalista que gosta de mudanças e que gosta de pessoas. Então, acho que essa mais ou menos é a Bruna, com várias fases. Uma geminiana que agora está empolgada, daqui a pouco está cansada, daqui a pouco quer uma coisa, daqui a pouco quer outra. Então, sim, é uma pessoa, uma mulher de fases. Mas então tá no lugar perfeito, né? Convivendo É. com pessoas com momentos diferentes, então tá no momento perfeito da tua vida. Sim, tu sabe que sim. Eu digo que hoje eu me sinto muito realizada onde estou, né? Fazendo o que eu estou fazendo. Quando eu era... E a gente sente isso assistindo bom. o teu Exatamente. programa, né? Ai, que bom. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de transmitir, né? É. De ver que a pessoa está ali porque realmente ela gosta e faz o que ela quer, né? Entre aspas. O que ela quer, E sabe que isso é uma busca, né? A gente está Sim, sempre sim. buscando. E eu sempre costumo dizer que o que a gente quer hoje, talvez a gente não queira Sim. daqui a pouquinho. Sim. E que bom, né? Eu acho ótimo esse poder que a gente tem de poder mudar, né? Quem não muda, às vezes, as pessoas, mas tu muda muito de opinião, mas que bom, né? Significa que eu tô aprendendo. Eu acho Que eu que tô gente evoluindo. inteligente é gente que muda de opinião. Eu Porque sou pra mim dessa. é uma evolução, né? Eu aprendi uma coisa nova, tá? Isso fez mais sentido pra mim, então eu vou por aqui. Então, pra mim, isso faz muito sentido. Eu sou dessa opinião também, assim. E eu sou aquela menina lá de Alecrim que sonhava em trabalhar na televisão. Então, eu era realmente uma criança que queria trabalhar na televisão. Mas, claro que quando criança, eu não sabia como fazer, como chegar. Então, quando lá pela 8ª série, eu comecei a pensar em profissões mais seriamente, eu entendi que o jornalismo era uma porta que poderia me levar para a televisão. Sim. Então, era um foco na televisão, assim. E foi uma experiência muito legal. Então, eu fiz jornalismo mesmo, mais hard, por 9 anos. Até vir para o entretenimento, né? Que já são 3. Sim. Então, assim, é uma mudança de chave muito grande. Mas é quando eu senti que, nossa, toda essa caminhada me levou para aquilo que realmente eu queria desde pequena, sabe? Que era o que eu me imaginava fazendo quando eu via a Eliana, quando eu, sabe, imitava. E aí, hoje, realmente, eu consigo
ser um pouquinho daquela Bruna que eu sonhei lá na infância, sabe? Então, esse sonho, essa vocação veio desde criança, então, É, mesmo. eu acredito que sim, sabe? Eu era daquelas amigas chatas. Ai, amiga, eu vou te entrevistar, senta aqui. Daí Sim. falava. Pegava a sabe? escova de cabelo e né, o controle da TV. Nossa. Ficava aqui. aham. Muito, sabe? Na frente do espelho, desodorante, não sei quem canta. Aí tinha uma sacadinha lá em casa, e aí eu ia na sacadinha e olhava pra baixo e dizia, "E, pessoal, vocês estão gostando?" Sabe? Louquinho, Com a sabe? plateia e os vizinhos Louquinha. assistindo. Botava os ursinhos de pelúcia, assim, É. sabe? E a plateia ali vai ao delírio. Gente, eles foram os meus primeiros telespectadores. Mas é muito legal, sabe? E hoje, quando eu vejo, às vezes, quando cai a ficha do tipo, tu tá num programa ao vivo, ou tu tá com a galera ali, tu pensa, gente, é isso mesmo, agora pega e faz, sabe? Sim. Te aproxima, mostra aquilo que tu sempre teve vontade. Então, eu acho que todos os dias é um pouquinho de realização, né? Uhum. Que legal. Nossa, E como é que é sair de... Alecrim é uma cidade bem pequena, né? Muito. Muito pequenininha e é lá na divisa do estado, É. né? Como é que foi essa saída de lá para ir sozinha, fazer uma faculdade, buscar o teu sonho? É. Pois então, Alecrim tem nem 8 mil habitantes. É pequenininho mesmo, bem né? pequenininho. Muito pequenininho pequenininho. mesmo. Quando a gente diz cidade pequena, as pessoas pensam, mas a minha também é pequena. Não, gente, a minha é muito pequena, entendeu? Mas eu amo. Eu vou uma vez por mês pra lá, gente. Ah, vai bastante. 540 quilômetros de Porto Alegre, eu vou uma vez por mês, pelo menos. Eu tento, né? Uhum. Porque minha família tá lá, enfim. E eu sou muito apegada. Então, assim, com 17 anos, eu decidi ir pelo jornalismo, não teve escolha. E aí eu passei na Federal do Pampa, na Unipampa. Uhum. E aí veio essa mudança para São Borja. A minha sorte, eu digo que também sou uma pessoa que tem um pouco de sorte. A minha melhor amiga morava já em São Borja e outras amigas que estavam cursando medicina na Argentina. Uhum. Então eu já tinha uma base lá. E aí abriu uma universidade de jornalismo justamente lá em Lá. São Borja. Então, assim, lá fui eu, né? Os meus pais, ai, filha, será? Não quer ficar em Juí, de repente, né? Mais perto. Tinha família, os meus avós lá. E eu disse, não, quero ir para a Federal, né? Quero estudar lá. Primeira turma, a gente não tinha nada. Não tinha universidade, né? Não tinha prédio, não tinha laboratório de TV. Eu me formei sem ter laboratório de TV. Olha. Me formei sem ter praticamente laboratório de rádio. Assim, Isso foram que ano era isso? 2006? Gente, desculpa, Não, tá né? A tudo pessoa bem. não sabe Não, o microfone. Tá tudo bem. Acho que 2006, se eu não me engano. Por aí. Então, realmente, a universidade era uma primeira turma. Então, foi bastante difícil esse sair de casa, mas o que me deixou muito tranquila, porque eu já tinha amigas, então eu não Sim, fui sozinha para um sozinha. lugar sozinha. Mas eu digo assim, que tenho muitas boas lembranças, porque a gente ajudou a construir realmente a universidade nesses primeiros semestres, até a gente se mudar. A gente carregou as cadeiras para dentro das salas de aula. Então, era todo mundo professores, todo mundo junto, sabe? Por uma causa. E foi muito legal. Mas, em contrapartida, não teve essas coisas de experiência profissional, Sim. né? Sim, sim. E até porque a cidade de São Borja também não era uma cidade da comunicação, né? Então, a gente não tinha onde estagiar, não tinha direito onde ter essas experiências. Eu me lembro que na época ainda consegui fazer um estágio, digamos assim, numa revista de agronegócio, que é o forte da região, Aham. né? E eu me lembro como se fosse hoje eu afundada, mergulhada numa matéria de financiamento agrícola. E aí o meu pai trabalhava na época, era bancário, e eu dizia, pai, mas essa taxa de juros, ele dizia, calma, filha, tu não precisa entender todo, né, o sistema, ver o que é o mais importante, assim. E foram experiências diferentes, Sim. enriquecedoras, né? Mas realmente foi um desafio. Com 17 anos, ficar longe da família, assim. Sim. E era longe, mas não tanto, mas o primeiro afastamento de uma vida que eu sabia que ia ser longe, Que ia né? ser Sim, assim. sim, É. sim. E hoje tu é o exemplo e referência da universidade, com certeza, né? Não sei, será, professores? Será? Não tenho dúvida que sim, né? Mas antes de tu chegar na frente, ali com o microfone na mão, na frente das câmeras, tu passou por outros trabalhos, outros cargos, assim, dentro do jornalismo, que fazem parte do Sim. programa? E isso é legal, porque o jornalismo, né, dá várias possibilidades. Então, durante a faculdade, eu fiz esse estágio nessa revista. Depois, quando eu logo me formei, eu trabalhei em assessoria de imprensa, lá em Alecrim mesmo. Mas enquanto eu não conseguia nada na TV, né? Então, tipo, focada, eu vou Focadíssima. tentar aqui enquanto ali não dá, né? E aí eu fiz, então, um pouquinho de assessoria de imprensa. Depois veio logo realmente a TV, 3 meses depois, assim, foi uma coisa muito rápida. Muito rápida. Veio a TV. E aí depois veio a rádio, né? Já junto com a TV veio a rádio. Que aí eu descobri uma paixão enorme. Que eu nunca tinha trabalhado com rádio. E fui fazer. E eu me apaixonei.
Eu achei incrível. Claro, porque aí talvez já tenha sido mais uma coisa que me levou para o entretenimento, porque eu fui fazer rádio de entretenimento, né? E a rádio de entretenimento me deixou encantada. Porque quando eu trabalhava em Caxias, eu fazia entradas na Rádio Gaúcha para chamar o RBS Notícias, que eu apresentava lá. Então, eu fazia aquelas pequenas entradas ali, no Chamada Geral, alguma coisinha assim, mas não era um programa, né? E daí, depois, quando eu fui para o entretenimento, nossa, sabe? Aquilo me deu um gás. Então, eu descobri várias paixões dentro do jornalismo. Eu só nunca trabalhei com jornalismo digital, assim, a fundo, né? Sim. Isso não. Sabe que antes de tu chegar, a gente estava mesmo conversando do jornalismo de rádio e de TV. Que para nós, leigos no assunto, o rádio é muito mais difícil. Porque tu perde a estética da visão, né? Ou não. Pois, como eu te disse, eu não fiz a notícia no rádio, né? O jornalismo no rádio, não. Mas eu acho que o rádio tem uma vantagem incrível, que é a instantaneidade. Né? Porque aconteceu, tu dá na hora. Sim. Né? Tu não precisa esperar o programa entrar no ar. Né? Não precisa esperar chegar no local. Eu acho que é mais fácil por isso o rádio, assim, ele tem essa coisa. E o teu ouvinte, ele é... Hoje a gente tem isso mais na TV, que o telespectador manda. Mas antigamente a gente não tinha, nem poderia usar uma imagem de celular. E o ouvinte não. O ouvinte sempre foi presente. Então ele te liga, ele te dá a informação. Não, olha, eu passei aqui agora, e tu já entra na hora com essa informação, né? Então ele é como se fosse parte mesmo. Então, isso do rádio me encanta bastante. Mas, claro, a televisão traz essa experiência mais completa da pessoa realmente visualizar. Porque no rádio tem que ser rico em detalhes. Exato. Para que a pessoa ouça e consiga entender. Realmente, foi nesse trecho, então, aconteceu de tal forma. Exige mais, talvez, de quem está emitindo a notícia, né? A informação. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, que o rádio, não informal de não ser um trabalho, assim, trabalho normal, né? Mas que ele permite mais informalidade. Por causa disso, eu nunca tinha me dado conta disso, que a TV não tem essa interferência externa, né? Que a galera não consegue chegar ali com a mesma facilidade que chega no rádio. Ele é muito na hora. Por exemplo, aconteceu, põe no ar. E na TV, não, tu já depende de toda uma estrutura maior, né? Vamos chamar o apresentador, vamos abrir um flash aqui no meio, se a notícia realmente é muito importante, né? Então, já movimenta um monte de gente para que consiga colocar aquilo na rádio. Já é a estrutura deles, né? Então, acho que já é um pouco mais... E tu ficou muito conhecida pela previsão do tempo, né? Foi um trabalho que eu não tenho dúvida que tu gostou, porque tu ficou muito tempo fazendo, né? 4 e anos. É uma coisa que é difícil de fazer? Então, olha que louco, né? Porque, assim, eu nunca me imaginei fazendo previsão do tempo. Isso não passava pela minha cabeça. Sempre achei legal, mas, assim, nunca pensei. Eu sempre quis ser apresentadora, né? Isso é uma coisa que eu realmente gostava. E no interior eu já tive as primeiras experiências. E aí, quando eu fui para Caxias, foi para ser repórter. Mas, assim, por situações, eu acabei virando apresentadora da bancada. E aí, quando eu estava em Caxias, fazendo hard news, no caso, porque era o RBS Notícias... Eu gostava, mas não me sentia assim. Porque, na verdade, eu sentia dificuldade porque eu estava há pouco tempo em Caxias e eu não tinha fontes, né? Eu não tinha muitas pessoas, eu não sabia direito onde buscar as coisas. Então, era uma dificuldade extra, porque também era editora-chefe do jornal. Então, decidir ajudar a pautar, para mim, era difícil numa cidade nova, né? Sem muitos contatos. E aí, eu me lembro que eu estava num momento, assim, muito desafiador e lá, realmente... Eu me senti um pouco mais sozinha e mais distante da minha família, porque aumentou, né? Então, para ir até a casa deles era mais difícil. Então, eu estava numa situação, num momento meio assim, tipo, ai, meu Deus, será que é isso? Será que eu quero continuar? E aí, do nada, vem uma ligação de Porto Alegre, da chefia, dizendo, olha só, Bruna, a gente tem uma oportunidade, e o meu foco sempre foi ir para Porto Alegre. Mas não existe escala direta, né? Tem que fazer as paradas. E aí, gente... A gente tem uma oportunidade aqui para ser apresentadora da previsão do tempo. E eu, gente, mas eu não sou meteorologista, né? A primeira coisa, eu não sou meteorologista, como é que eu vou fazer isso? E eles, não, calma, a gente vai te explicar o processo, tu vai entender tudo, tu vai... Tu não vai chegar hoje falando, né? Exato. Não é assim vai existir uma preparação, né, para isso. Mas a gente quer saber se tu tem interesse e tal. Daí é aquela coisa, né? A gente, não, eu vou pensar. Desliga o telefone, eu quero, sabe? Tipo, eu quero muito. Eu pensei... E aí veio essa transição. Eu cheguei em Porto Alegre para fazer isso. Então, as meninas que faziam a previsão, óbvio que me ajudaram.
né, me passaram como era a nossa sistemática, de uma equipe de meteorologistas de São Paulo, então, que presta esse serviço. Então, há uma conexão com eles o tempo inteiro, a gente liga quando chega, vai atualizando os mapas, aí a gente tem um sistema onde monta os mapas e eles vão nos dando auxílio. Então, todos os textos são montados a partir das informações que eles nos passam, né? Então, para não ter o erro, né? Ou quer dizer, o erro, ele existe, né? É uma previsão, né? Exatamente. Mas assim, para que a gente tenha o conhecimento para passar a informação. Então, foi uma coisa muito diferente, assim, muito diferente de tudo, mas é incrível como as pessoas, elas se aproximam da gente. Porque se a gente vai pensar, quando tu não conhece uma pessoa, tu entra no elevador, tá, a pessoa, né, tu diz, tá quente hoje, né? Ai, vai chover. É o assunto, né? É o assunto que aproxima as pessoas, até os desconhecidos. Então, quando tu passa a ser, digamos, uma referência naquele assunto, é todo mundo o tempo inteiro querendo saber sobre isso, né? Então, realmente, há uma proximidade. Foi uma experiência muito incrível. E aí, o desafio também de tentar trazer um assunto que todos os dias é parecido de uma forma diferente. Então, esse eu acho que é um grande desafio dentro da previsão do tempo. Porque as coisas se repetem, né? Sim, sim. Hoje é uma frente fria, amanhã é uma baixa pressão. E como é que eu vou contar isso? E de que forma eu vou trazer para que não seja chato, né? E que a pessoa preste atenção. Então, mas é muito legal. E aí, quando a gente faz a previsão do tempo, existia... Eu ouvia de muitas pessoas, assim, um preconceito, não comigo, mas de forma geral, assim. Previsão do tempo. Ela vai fazer a previsão, ela apresenta a previsão do tempo, sabe? Tipo, como se não fosse uma jornalista, uma profissional, um meteorologista, uma pessoa realmente... faz a previsão do tempo, né? E aí, o quanto a previsão do tempo, ela é importante, ainda mais num estado como o nosso, que é agrícola, né? Claro, vive em função do clima. As pessoas vivem em função do clima, né? Tem poucos trabalhos que não dependem da previsão do tempo, né? Que não são alterados em função disso. Então, quando tu percebe a importância que realmente o assunto tem, tu começa a ver com outros olhos também, né? E é importante que as pessoas vejam que o profissional da previsão do tempo, o meteorologista principalmente, a importância dele é incrível no dia a dia. Então, realmente foi muito legal. E aí, dentro disso, a gente foi tentando criar outras coisas. O SOS São Pedro, né? Para que as pessoas pudessem participar também, trazer o público e tentar dar uma diversificada. E mudou muito a sistemática, né, da previsão do tempo. Eu lembro quando eu era criança, faz alguns bons anos. TV era preto e branco ainda, né, Fábio? Que era uma coisa super séria, né? Era aquela previsão de vai chover 40 graus, 25 amanhã, sexta-feira tem sol. E acabava. E hoje em dia a gente vê que vocês, profissionais dessa área, estão deixando muito mais divertido. Isso foi uma mudança natural ou se percebeu realmente que aquele formato não funciona, o pessoal se perdeu? Eu acho que como todo jornalismo mudou, a previsão mudou, né? Porque o jornalismo também ficou mais informal. Eu me lembro quando teve essa mudança de estrutura, de cenários, que o seu Eloy, a gente brinca seu Eloy, né? O Eloy Zorzeto, começou a levantar. Todo mundo, meu Deus, o Eloy tem pernas, ele não é um robô, sabe? Ele usa calças, ele usa várias coisas que se criavam, né? Porque exigiu que se aproximasse mais do público. E que bom, né? Porque humanizou, acho, muito mais o jornalismo, a linguagem. Antigamente, meu Deus, a gente errava, isso era uma coisa horrível. Hoje a gente erra e diz, perdão, né? E a pessoa de casa pensa, nossa, eles erram que nem eu erro no meu dia a dia, no meu trabalho. E que bom que está tudo certo. Então, eu acho que a previsão do tempo também, obviamente, acompanhou esse movimento. A gente teve muito dessa mudança. A Maju trouxe, né, nacionalmente, muito dessas mudanças de explicar os sistemas para que fosse uma coisa mais próxima das pessoas, que elas conseguissem entender de uma maneira mais legal. E tudo isso eu acho que ficou, que legitimou ainda mais a previsão do tempo, no sentido que as pessoas às vezes diziam assim, mas por que previsão do tempo se eu posso abrir o aplicativo do meu celular e ver tudo ali? E mesmo tendo o aplicativo do celular, as pessoas querem ouvir, né, o que o apresentador vai dizer, porque daqui a pouco ele vai complementar, ele vai trazer uma informação a mais, ele vai explicar se essa chuva que o aplicativo mostra vai ser de manhã ou de tarde, se ela é isolada, né, como é que ela vai acontecer. Então, mesmo com tudo, ainda se torna importante, né, esse papel de previsão do tempo. Com certeza. Isso é muito legal. E eu vou te dizer que agora que ela falou do erro, né, na hora, eu acho que... Sabe que eu fiquei tranquilo. Eu também. Porque a gente erra, né? Já me deu todos erramos. Já estão acostumados, mas é isso que eu ia dizer, sabe? Que eu acho que com a internet, com a galera fazendo mais vídeos e tudo mais, o que acontecia? Eu, na minha casa, olhava a TV e pensava, nossa, é natural, né? É fácil para eles fazer aquilo.
E aí, quando tu coloca uma câmera na tua frente, tu parece que vai morrer, né? Sim. E aí, então eu acho também que isso, que a internet, fazer os stories e tudo mais, fez as pessoas entenderem que não é fácil. A naturalidade que se passa na frente da TV, na verdade, ela é muito estruturada até chegar nesse ponto de ser natural. Exatamente. Então, eu acho que isso também aproximou muito a galera que está assistindo, né, da pessoa que está... Com certeza. É treino. Muito é treino também, né? As pessoas... volta e meia a gente vai entrevistar alguém e a pessoa fica muito nervosa, né? Tipo, ai, Bruna, meu Deus. Hoje no Masbá eu sempre tento tranquilizar a pessoa no sentido de calma, porque é gravado, né? Se tu não gostar, a gente vai repetir, não tem problema, a gente tem tempo. Mas mesmo no ao vivo, conversar com a pessoa de que não tem problema, de que tu vai perguntar aquilo que tu convidou ela para falar daquilo que ela sabe, né? Ela domina. De tranquilizar essa pessoa, de que realmente se a gente que está fazendo há muito tempo, às vezes vai errar, se ela errar, não tem problema, porque as pessoas vão entender aquilo, né? Não se tem mais essa obrigatoriedade do acerto, né? Que bom que não se tem, porque isso tira um peso de todo mundo na hora de fazer. Não é que a gente não é mais responsável ou não leva mais a sério, não. É porque a gente entende que todo mundo é humano, que todo mundo vai errar e que isso não diminui o trabalho de ninguém, né? Ou a inteligência de alguém. E com todos esses anos de experiência, tu continua nervosa antes de gravar? Tu sabe que poucas situações hoje, mas às vezes dá o frio na barriga. E eu acho ótimo que dê, né? Porque ele é motivador, assim. Então, quando eu vou fazer uma coisa diferente, eu ainda tenho um frio na barriga. Por exemplo, faz pouco tempo eu fui convidada para dar uma palestra. Eu converso direto com estudantes em universidades, em várias ocasiões. Mas uma palestra... É que parece mais sério, assim, né? Tipo, palestrante Bruna Colossi. Eu pensei, meu Deus, né? Um monte de gente sentada te assistindo cara a cara. E era uma palestra onde eu falava justamente sobre minha carreira, sobre a profissão, um pouco sobre redes sociais. E aí eu fiquei pensando, gente, será que vai ser interessante o que eu vou falar? Será que as pessoas... Realmente, eu vou contribuir, eu vou agregar. E aí a gente começa, né, se boicotar, né, se sabotar. E aí isso me deu muito frio na barriga. Antes de começar, eu tava nervosa. E a minha irmã dizia, eu não acredito que tu faz um programa ao vivo, que tu, né, tem várias pessoas, milhões de pessoas te assistindo, ou quando tem um programa ao vivo que tem um monte de gente, tu tá nervosa agora. Eu disse, estou. E fiquei muito nervosa. Até passar, até os primeiros momentinhos ali, começar a conversar e passar. Então, o frio na barriga, quando é uma coisa nova, ele ainda vem. E quando é o programa ao vivo, às vezes ele vem, e eu acho bem bom, né? Concordo. Quando a gente consegue lidar, claro, que às vezes o nervosismo em excesso, ele nos deixa, paralisa. Exato, mas não é o que paralisa, graças a Deus. Mas é aquele nervosismo, pelo menos para mim, que é para começar. Depois começa a dar aqueles 2, 3 minutos, daí passou. Passou, aí exatamente. Exatamente. Depende, tá? Depende. Tem dias que eu acho que eu vou morrer. Tem dias que o Fábio me bota em umas situações assim que eu penso que, meu Deus do céu, por quê? Por que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo da minha vida? Mas aí depois Mas passa. ela topa, ela vai. E cada vez melhor. Né? Assim, eu também acho que é muito disso da gente não negar a experiência, né? Entender... domino o assunto, o conteúdo e vamos lá. Exatamente. Então... E a gente busca informação. E que ótimo, se eu não sei, eu vou dizer assim, ai, gente, eu não sei, mas eu posso buscar, né? Numa próxima eu vou saber. E aí a gente vai se complementando e vai aprendendo. E isso é muito bom. Eu acho que hoje a gente é muito mais leve, né? Para trabalhar, para falar. Então, a comunicação se tornou mais leve. E aí, juntou com o entretenimento e aí deu match. Isso aí, agora eu ia puxar isso aí. Depois da previsão do tempo, tu mudou total o assunto do teu programa. Nem era do teu programa, né? Mas agora tu tem um programa, né? Fala aí pro pessoal do Masbá. Então, que mudança, né? Eu me lembro, assim, que quando o meu gestor, que é meu diretor hoje, que foi me fazer o convite, o Clayton e o Kill, a gente foi conversar a primeira vez, aí vamos falando e tal. Né? Aí ele disse assim, Bruna, porque seria pro entretenimento. Gente... E brilhou. Sabe? O olho chegou a brilhar. Quando, acho que a menininha Bruna gritou lá dentro, sabe? Entretenimento. E aí, gente, entretenimento. Porque, assim, se a gente for pensar no nosso mercado estadual, a gente não tem muitos produtos de entretenimento na TV aberta. Sim. É raro, são poucos mesmo, né? Então, para conseguir trabalhar no entretenimento, ainda é mais difícil. E aí, quando ele falou isso, depois eu comecei a pensar, eu disse, gente, mas eu não sei fazer entretenimento, né? Primeiro pensamento. Não sei fazer entretenimento, eu nunca fiz. Como é que faz? Só que antes disso, eu tinha vivido a experiência das 2 caravanas do JA, que foi entretenimento.
E nas caravanas, eu me senti extremamente realizada, porque eu tinha tudo que eu gostava. Eu estava levando alegria, porque a gente só falava de coisas boas. Eu tinha o público junto, então, assim, essa proximidade com o público, de conversar, de trocar. E eu tinha muito também de mostrar o interior, que eu, como uma pessoa do interior, gosto de valorizar o interior. Então, assim, várias coisas que já estavam ali do entretenimento. Eu pensei, poxa vida, mas isso também foi entretenimento. Então, eu acho que eu sei ou eu posso aprender a fazer Acho que eu sou boa fazendo, sabe? Eu posso fazer entretenimento. Pelo menos eu gosto, eu sei que eu gosto. E aí eu fui pro Masbá. Gente, totalmente diferente. Muito diferente. E ali, sim, eu digo que eu estou ainda aprendendo. Porque é pensar fora da caixa. Sim, São coisas, no jornalismo, as coisas acontecem, os fatos, e tu vai lá e traz aquilo. O entretenimento, ele é produção. E o nosso estado também não é tão grande, não são tantas coisas que acontecem. Então, o processo de criação, ele é muito... Ele exige muito, né? Ele tem que ser constante. E aí, realmente, assim, pensar coisas novas, pensar coisas divertidas. Claro que existe uma equipe de produção, né? Claro. Os produtores do programa, a direção do programa, que pauta, geralmente, mas a gente discute tudo isso juntos. Mas é um trabalho muito diferente. Porque o jornalismo só acontece. E ali tu tem que criar. E as gravações acontecem de segunda a sexta. As pessoas, todos os dias vocês gravam, sim, todos os dias, para ser exibido no sábado, né? Então, o programa tem, em média, umas 4 matérias, pelo menos. Isso exige uma semana de gravação, né? E uma produção, ela é muito mais tempo de gravação, né? De criatividade, de coisas. Então, realmente, eu volta e meia, eu me pego pensando assim, nossa, o que eu posso contribuir agora? O que eu posso criar agora? Como é que eu posso ser mais criativa? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui libertar a Bruna, né? Porque hoje eu realmente posso ser a Bruna criança, a Bruna moleca, a Bruna... Né? Então, eu me divirto, eu dou muita risada, eu consigo brincar, quase nada é proibido, entendeu? Então, assim, solta a imaginação, vai lá e fala, e brinca, e se joga, e se suja, e vai na água, e bota roupa colorida, e bota chuquinha no cabelo, sabe? Sim. Então, assim, são 1000 versões de Bruna diferentes todos os dias, e bem o que vocês falaram no início, sem saber o que vai acontecer todos os dias, né? E deve realmente ser muito difícil, porque são 4, 5 matérias por programa, no mês dá 16, 20. Muito. Então, buscar 20 matérias diferentes de entretenimento que atrai o público, que não adianta botar qualquer coisa também, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa... E também te colocam em algumas furadas, né? Saia justa, gente. Não, e assim, ó, eu não sou uma pessoa muito corajosa. Mentira. Nossa, não. Mas engana muito bem, então. Vocês acham? Engana muito bem. Não, muito. Eu vi tu comendo umas coisas que eu fiquei assim, não, eu não ia. Pois então, assim, a parte de comer, eu sou comilona, né? Eu sou muito comilona, então essa parte não é tão difícil. Pra mim seria, não. Mas na parte das aventuras também. Também não, nem. Gente, mas assim, ó, eles querem me propor, às vezes, na produção, vem com umas pautas maravilhosas. Tipo assim, ó, vamos de pular de Atadel, sei lá o quê. Eu tenho medo, eu queria ser mais corajosa, eu queria mesmo, porque eu ia conseguir entregar mais coisas, sabe? Tipo, gente, vamos pular agora, fazer um rapel aqui, um bungee jump. Não tenho coragem, gostaria, mas não tenho. Então, assim, às vezes a nossa saída para mostrar algumas coisas muito legais é ter os convidados, né? As pessoas que topam mostrar para poder viver as experiências, já que eu tenho medo, dependendo da situação. Por exemplo, a gente foi gravar uma em Canela, na Sky Glass, e aí a galera ficou com muito medo de pisar. Né? E aí, aquele dia, nossa, eu não sei se é porque, tipo, estou trabalhando, eu quero entregar, que aí vem, né, Nossa Senhora da Coragem baixou, eu fui, e eu andei no carrinho, no abusado e tudo, e foi muito legal. Mas teve uma outra matéria que foi especial, que foi até do meu aniversário. Eles fizeram uma surpresa no meio, eu não sabia. Que foi nossa, gente, foi na Serra. Não é Nova Roma, mas é ali por perto, Cotiporã. E aí, é uma mesa suspensa. Vocês já devem ter visto. Sim, Quando eles lançaram a mesa suspensa. Aí, teoricamente, eu ia, né? Mas teoricamente, teu bolo tava lá te esperando. Tava na mesinha. Só que daí, assim, eu tenho medo mesmo. Assim, as coisas que eu fico solta, eu tenho medo, sabe? Aí, eu conversei com o meu gestor, ele disse, não, se tu tiver medo... Se tu não se sentir segura, tu não vai, né? Então, eles realmente, eles têm muito disso, assim, não, Bruna, né? Muito, muito, eles frisam pela questão da segurança. Então, assim, se tiver qualquer risco, tu não vai.
Se tu tiver, tu não vai. Tá. Aí chegamos lá. E aí começou a pauta, eu comecei, sentei na mesinha. No chão ainda, né? No chão. Ali, né? Já na beira do precipício. E aí foi, não vou. Gente, desculpa, mas Barrou. eu não vou. Aí, por sorte, a gente tinha lá os convidados, as pessoas que viveram essa experiência. Mas eu queria ter ido, sabe? Eu vim frustrada que eu não consegui. Mas eu tive muito medo. Então, algumas coisinhas eu não tenho coragem. Outras que eu sei que não representam risco. Então, eu tento me forçar. Sim, Porque eu sei que vai ficar legal, eu sei que depois eu vou gostar. E para entregar mesmo, né? Mas Mas eu é que acho também que até a se tu relação tiver- do medo, ela é importante, né? Porque eu também não iria, tá? Então eu me E sinto se tu tiver representada medo já. de fazer alguma coisa, tu nem vai conseguir fazer, né? Vai Imagina ficar tu travado tendo ruim. que falar morrendo de medo na mesa lá. Gente, eu sou muito medrosa, sabe? Que nem agora vai ter uma matéria em breve que vai pro ar. Ó, spoiler. Spoiler. E aí, 2 crianças, 2 adolescentes comigo, né? Num parque. Ah, eu vi nos teus stories. Então, em breve. Inclusive, ela é muito fã de Petrolina também. Ela é, né? É verdade, Ai, tá, olha, sim. Não vamos maravilhosa. dizer quem é, ela para é. vocês assistirem o programa e Mas, descobrirem. não percam. Então, e aí foi muito engraçado, porque os 2 pilhadaços, né? E eles estavam se desafiando ali. E aí, no fim, eles, assim, combinados com a produção, né? Ai, Bruna, agora tu vai com a gente, né? E eu, Não. não, vamos, tal. E eu pensei, gente, que vergonha, sabe? Eu acho que eu vou ter que ir mesmo. Aí eu fui, mas eu tava visivelmente nervosa, sabe? Sim. Tanto que a gente parou no alto, assim, e tinha que descer. E eu, gente, e ele disse, vamos ir, Bruna? E eu, sabe? Mas me deu nervoso, mas eu fui. E foi muito legal, porque sempre quando dá certo, né? Aí, Sim. tudo Aí tá tudo certo, né? E é bom. Mas, então, assim, tem algumas pautas que elas exigem um pouquinho mais de mim nesse sentido, assim, um pouquinho mais de coragem, às vezes um pouquinho mais de concentração, né? Pautas que às vezes tu precisa dar mais de ti pra render, porque daqui a pouco tu marcou uma coisa, tu chegou lá, não era bem Bem o que tava isso. esperando. Porque acontece, Claro. né? Nossa, né? sim. Às vezes a pessoa não estava tão afim no momento, no dia, não estava de boa, aconteceu alguma coisa. Então tem que ter o jogo de cintura para fazer aquela matéria render ou para entender que não vai render e agradecer, né? Porque isso também pode acontecer. Claro. Já aconteceu. Então, assim, faz parte do. E tem dias que a gente também não tá tão legal, né? Mas como é um programa de entretenimento, eu preciso entregar. Sim. Então, eu tento realmente, antes de começar, pensar assim, olha, não tô muito legal, mas isso vai passar. E o telespectador, ele não tem nada a ver com isso, né? Eu vou fazer a minha entrega para eles da melhor forma que eu puder. Assim como eu gostaria de estar recebendo, né? Sim, com Porque certeza. o Masbá, ele vem nessa proposta justamente da pessoa esquecer todos aqueles problemas, pelo menos por aqueles 35, 40 minutinhos, né? Ele ficar um pouco mais leve e tu poder reunir toda a tua família, desde a vovó, a criança, todo mundo vai ter assuntos para todos. Então, que todos se sintam naquele momento mais leve, sabe? Isso é Então, muito legal. E o entretenimento tem disso, né? Das pessoas estarem assistindo e esquecerem de todos os problemas e se divertirem por 30, 40 minutos que seja, né? Então, é uma responsabilidade, não é só uma diversão tua de apresentar um programa divertido e legal, né? Exatamente. Tem muita responsabilidade junto, né? E vocês sabem que ali no início da pandemia, porque eu entrei na pandemia, né, no SBT. Eu entrei em fevereiro, então agora há 3 anos. Antes. Um mês antes, e a gente tinha gravado poucos programas, e a nossa estreia estava marcada para março. E aí, a gente até, né, discutiu, vamos estrear, não vamos estrear, porque, Como vai né, gravar depois? como é que a gente vai fazer? Mas, a princípio, a gente não tinha noção de quanto tempo isso ia durar, né? A gente achava que era pouco, então, vamos estrear e depois a gente vai fazendo. E a gente fez. Então, foi um desafio ainda maior fazer produção em 2 anos de pandemia, quando as coisas estão fechadas, as pessoas não saem de casa. Então, foi muito difícil, porque, como a gente volta a dizer, o jornalismo, a pandemia já abastecia as informações. E né? muito, né? E muito. E muito. Mas e o entretenimento? E no início, quando a gente começou a gravar, porque a gente fez uma pausa, depois quando a gente retornou, as pessoas diziam assim, fica em casa, isso não é importante. E eu pensava, gente, isso é muito importante. Nesse momento era ainda mais necessário. importante, né? Porque se a gente se afundasse só nas informações naquele momento, Sim. a nossa saúde mental não Exato, a gente não aguentaria. tinha psicológico para segurar. Então eu Não vi tinha. que o entretenimento se fazia mais importante ainda porque ele nos trazia um leve descanso, né, para nossa cabeça e para mim, quando eu penso profissionalmente assim, que foi bem nesse momento de transição, eu penso, gente, obrigada, Deus, né, porque senão eu estaria realmente dentro do jornalismo
recebendo aquelas informações o tempo inteiro, então foi muito bom, assim, né? Sem imaginar, para mim, porque o que os colegas jornalistas passaram nesse período também foi muito difícil. Sim. De só ter que falar deste assunto, né? Então, não que a gente não sofresse, não sentisse, mas pelo menos a gente podia falar de outros assuntos, né? Dava para dar uma burlada, Exato. né? Exatamente. Dava para tentar se divertir, né? Sim. Eu vi nos teus stories uma caixinha de perguntas sobre sugestões. E aí eu queria entender, assim, se... eu tenho um negócio e aí eu quero que a Bruna venha aqui para conhecer, eu me inscrevo ou eu posso indicar através do e-mail? Como que essas informações chegam para a produção? Então, a produção está sempre garimpando, né? O trabalho deles é sempre vasculhar tudo. Sites, blogs, revistas, televisão aberta, porque muita coisa que a gente vê, a gente já recria, né? Traz para nossa realidade as conversas. Então, de todas essas formas chegam. Ainda em alguns telefonemas chegam sugestões de pautas, por e-mail chegam sugestões de pauta, no direct do Masbá chega muita sugestão de pauta, mas principalmente são eles buscando. Então, tudo que alguém falou que é uma novidade, que tem lá em Campo Bom, um X de sorvete, que tem não sei o quê. Então vamos lá. Então, as redes sociais também, elas chegam, muita sugestão de pauta vem por ali. E a gente vai atrás. Então, realmente, são várias formas diferentes de fazer chegar. E eu abro as caixinhas também, porque, às vezes, vem muita sugestão dali, né? A pessoa que mora na região metropolitana e sabe de um empreendimento legal, de um parque, de um lugar. A gente prioriza, geralmente, os negócios pequenos, né? Então, porque daí, se é uma coisa grande, já acaba virando um merchandising, né? Já não entra como uma matéria, entra num formato diferente. Então, mas o pequeno, a moça que faz o X, a moça que faz a panquequinha, a pessoa que faz algum trabalho diferente, esses são as nossas fontes, né? Os nossos entrevistados. Então, vem de várias formas, mas realmente, volta e meia, eu tento fazer isso para instigar as pessoas também. Claro. E a gente entender, né, qual que é o rumo, assim, o que mais as pessoas querem ver, o que mais interessa. Porque é um público que está na internet, às vezes, é também diferente do público que está assistindo na televisão. Sim. Né? E entender o público é uma manobra difícil, né? E jornalista na vida pessoal sempre está em busca de matéria também? Sempre. Não consegue desligar. Gente, a curiosidade, né? E o meu marido é jornalista também, né? Mas ele é jornalista raiz. O meu marido é raiz, né? Jornalista raiz. Eu sempre digo, amor, tu é a essência do jornalista. E eu já não tanto. Eu acho que eu tenho muito do entretenimento, mas ele não. Se ele vê uma coisa, meu Deus, eu tenho que ver, ele já pesquisa, já investiga, já sabe, né? E tudo daí vira. Tu sai para se divertir. Não, pensa, é o tempo inteiro, né? Mas hoje também ele já consegue dar uma desligadinha. No início, não, nada. Nossa, ele é muito focado. Mas a gente tem que se policiar também, né? Porque senão, o tempo inteiro tu tá querendo descobrir o que é isso, o que é aquela informação. E eu já tento agora, assim, tô aqui, o que pode render desse lugar onde eu tô aqui uma matéria, sabe? O que a gente pode falar? Será que a gente vai falar realmente das tendências, daquilo que, olha, era moda há tantos anos, agora tá de volta. Como é que a gente vai trazer isso diferente, sabe? Porque só falar da tendência, todo mundo fala. Então, nossa, é toda uma construção. Sim. E eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Teve algum perrengue do ao vivo, assim, que te marcou mais? Um guarda-sol que voou, não sei, né? Porque aqui no nosso... que para quem não sabe, né, no litoral gaúcho, tem um leve ventinho, assim, uma brisa. Água gelada e vento. Ai, gente, sabe que, olha, já deve ter acontecido 1000 coisas. Só que a memória, na hora que a gente quer trazer... Sim. Não vem. Algo, daí depois sai daqui, vem na cabeça, tipo, eu esqueci daquilo. Mas o ao vivo exige muito, né? Porque no ao vivo realmente tudo pode acontecer. E é por isso que eu amo o ao vivo. Ao vivo é muito legal, né? Gente, o ao vivo, ele é incrível, porque ele exige muito da gente. Ele exige concentração. Já aconteceu, tipo, de eu estar ao vivo e uma pessoa passar na frente, sabe? Tipo, eu tô falando, a câmera tá aqui, a pessoa passa na frente e diz, acontece, né, gente? O pessoal, né, daqui a pouco não viu. Já brinca pra ser natural, né? E tu já tenta tirar daquela situação, deixar natural. Mas, claro, né, nem sempre foi assim, porque quando tu começa, às vezes tu não sabe direito como lidar com o improviso, com situações inusitadas que acontecem. Mas de ao vivo... já teve pessoas que gritam coisas assim, né, que tu dá uma
uma mudadinha de assunto, ou, ai, amigo, tá a fim de conversar, vem aqui. E aí a pessoa, Daí Sim, já vai. aí murchou né, a pessoa, né? não vem mais, Aham. já percebeu, né? Ah, a gente tá trabalhando aqui, tu quer dar a tua opinião, né? O que seria? E aí a pessoa já vai murchando assim. Mas tu tá com o microfone aberto, tu sabe que tudo pode acontecer, né? Agora a gente vai ter um programa ao vivo e aí a gente sempre fica naquela expectativa, porque a pessoa, ela tá livre, né? Então ela realmente pode falar o que ela bem quiser e vai da gente conseguir contornar, contornar, se precisar exato. uma Aham. situação. Mas se eu lembrar de alguma coisa muito emblemática, assim, ou muito chocante, né? Porque já tiveram vários ao vivos que exigiram mais no sentido, assim, hard news, que daí, óbvio que eu sempre vou falar, porque realmente isso marca muito a minha trajetória, que foi o caso Bernardo. Então, assim, foi um hard news muito difícil, muito mesmo, assim, e tava no começo da carreira, então, muitas entradas nacionais de um assunto que qualquer palavra dita de uma Sim. forma, né, num contexto diferente, já poderia dar um outro significado. Então, eu me lembro, assim, que era muito difícil e que quando terminava, eu ficava muito nervosa. E aí, às vezes, a gente termina e vai chorar, né? E as pessoas, como é que tu não chora, não se emociona? É que se eu me deixasse abalar naquele momento, talvez eu não conseguisse dizer, ou talvez eu dissesse algo errado, né? Movida só pela emoção, não que o jornalista não pode mostrar a emoção, óbvio, mas assim, só para não correr o risco de não conseguir passar a informação. Então, muitas vezes terminava ao vivo, daí tu saía lá, desabafava, chorava, Sim. sabe? Tudo aquilo. Sim, e nessa situação de matérias mais sérias, mais complexas, também não dá para botar a sua opinião, né? É. Tu não pode deixar transparecer o que tu Tanto, pensa, sim. né? Tem É. que passar ali. Então, a questão da emoção, acho que vem muito disso também, né? Se tu te emocionar no ao vivo, na matéria, tu vai falar o que tu pensa. É. Então, E tu estar triste pela situação, tranquilo, porque todo Sim. mundo está, né? Todo mundo está sentindo a perda, enfim. Mas cuidar, né? Enquanto não há um julgamento, enquanto não há, são apenas suposições, são apenas informações. Então, é bem difícil nesse sentido. Agora, já... isso de hard, mas quando já é uma caravana, por exemplo, ou um masbá ao vivo, nossa, sabe? Aí tu já pega e sai dançando, e eu tenho um costume que eu tenho que cuidar. Que eu tento. É porque eu fico muito empolgada. Então, Te entendo. entendeu? Eu já grito, sabe? Se eu fico empolgada, já grito, já subo um tom e pobre das pessoas que estão me ouvindo, sabe? Que aí eu já extrapolo um pouquinho, né? Sim. E tu tem referências no jornalismo? Que, gosto, assisto muito essa pessoa, quero tentar buscar alguma referência dela. Então, eu de reportagem eu sempre gostei muito da Sônia Bride. Eu acho que ela é maravilhosa, assim, gosto do texto dela, gosto do off dela, né, da voz, da dicção, da narração. A Rosane Marchetti também, quando estava, que era uma referência muito grande, assim, o Globo Repórter que ela fazia, a forma dela, os textos eram muito poéticos, assim, né? Pensar como é que ela consegue falar o Canyon, não sei o quê, de uma forma que fique, assim, né, uma poesia. Então, realmente incrível, assim, são jornalistas que me inspiram na questão da reportagem. E questão de apresentadoras, eu me lembro de pequena de ver a Hebe, que sempre vai ser um ícone, né? Ela é realmente a dama da TV, ela era incrível, assim. Então, serve de referência até hoje o jeito de apresentar, porque ela era uma mulher muito elegante e muito próxima do público. Então, ela conseguia fazer as duas, né? Os dois lados. E de uma forma muito incrível, uma comunicadora maravilhosa. A Ana Maria Braga é uma mulher que eu admiro muito, porque, gente, quem está tanto tempo na televisão, na tela, até hoje, Sim, fazendo o mesmo formato de programa, assim, né? e vai reinventando dentro daquilo, sabe? E tem uma audiência, tem um carisma, é uma mulher inteligente, sabe? E eu acho ela muito incrível, eu acho que ela tem que ser estudada mesmo, assim, então ela me inspira. E, claro, várias outras jornalistas, a Fátima, que fez um processo de transição parecido, né? Do jornalismo para o entretenimento, então acaba realmente inspirando a gente nessas mudanças. Então tem várias personalidades aí que a gente vai olhando para tentar sempre aprender, né? Exatamente. E jornalista tem que estar sempre estudando também, né? Precisa. Lendo, sempre em busca de coisas novas para ir evoluindo, né? Assistindo documentários, assistindo televisão. O meu chefe... E dá tempo? Pois de então. de gravar, de fazer pauta, de tudo, e sentar em casa e assistir alguma coisa. Às vezes chega em casa e não quer fazer nada, Sim. né? Tem disso. Tem disso. Às vezes eu acho que eu gostaria de assistir mais, de ver mais,
Mas é que tu termina uma coisa, aí tem a rede social, aí tu quer cuidar disso, ou tu quer ficar em off, né? Mas o nosso chefe, nosso gestor, ele realmente ele nos pede, gente, assistam televisão, né? Vejam televisão, vocês precisam ver o que está acontecendo nos outros canais, nas outras emissoras também, né? Porque a gente precisa estar antenado, porque daqui a pouco de uma ideia, porque se vocês vão pensar, tudo que tem na TV já existiu, mas é uma releitura, e não está errado, é uma forma nova de contar a mesma coisa, né? E de fazer a mesma coisa. Então, realmente, é necessário, porque só olhando, só consumindo que novas ideias vão surgir, né? E de um bate-papo, conversar com pessoas diferentes. Às vezes, a gente tinha um círculo de amigos que todos eram da TV, né? E aí, às vezes, quando a gente saía com outros amigos, a gente... Olha que bom, a gente conversou outros assuntos, surgiu novas ideias, porque senão a gente acaba... insights, né? Sempre conversando. Então, conversar com pessoas diferentes. Pegou um Uber, daí conversa com o pessoal do aplicativo, conversa com o pessoal da loja, que daqui a pouco, numa fala deles, uma sugestão deles, surge uma ideia de um quadro. Então, na rua, hoje, é muito legal que a gente conseguiu voltar para a rua, porque o SBT tem muito isso, né? Do público, do auditório, das pessoas. Então, agora que a pandemia, né, deu uma tranquilizada, que a gente consegue voltar para a rua e ter o acesso às pessoas, a gente consegue entender melhor o nosso público e o que eles querem. Então, ali, numa troca, eles... eu adoro as matérias que vocês fazem dos cachorrinhos, que não sei o que, não sei o quê. Eu adoro quando tu prova. Então, a gente já tem um termômetro. E, a partir disso, consegue desenvolver outras ideias, né? Então, realmente, é um processo de troca e de busca constante. É muito parecido com o produto, né? Com Claro. moda. Porque eu era da criação, antes de ser do setor novo de streaming. Né? E Chiques. a gente fazia muito essa parte da... As gurias fazem ainda, né? Parte da pesquisa, de ir na loja, de fazer cliente oculto para entender como é que a vendedora te atende, para saber o que ela sabe falar do produto. Então, tudo isso, eu acho que está mais ligado daí à parte criativa, né? Que é tudo que tu vai absorver para conseguir trazer uma coisa, um produto final, assim. Estratégias, né? Exato. Exatamente. Agora que tu falou isso, eu me lembrei, olha as coisas que a gente passa na vida, né? Muito engraçado. Na época da faculdade, é faculdade, né? A gente grana curta e tal, né? A gente vai fazendo um jobzinho aqui, um jobzinho ali para tentar. E aí eu me lembro que uma loja, falando de estratégias, uma loja me contratou para fazer um passeio. Na verdade, era eu e meu namorado da época. Era uma campanha de Dia dos Namorados. A gente ia na loja, vestia uma roupa da loja e a gente saía com várias sacolas. Tipo assim, umas 10 sacolas cada um, caminhar no centro de São Borja. E aí, óbvio que chamava muita atenção. Sim, tipo, com certeza. Por que eles estão com tanta sacola? Que loja é essa? Não sei o quê. Aí eu voltava, trocava de roupa, ia com outra roupa e a gente dava uma voltinha. E eles falaram que isso super funcionou, porque causou muito estranhamento. As pessoas, gente, tem uma promoção incrível, o que essa loja está fazendo, que estão com tantas sacolas, né? E olha como são coisas tão simples, às vezes, e que trazem um resultado muito grande, né? E vou te falar que essa estratégia funciona até hoje. Até hoje. A gente eu ia falar, a gente acabou de fazer no lançamento da collab com a Hello Kitty. A gente fez isso em Gramado. Olha Veio aí. a personagem de São Paulo, tudo, tinha o lançamento na loja. E o pessoal aqui da fábrica calçando com a bolsa sapada da Petili e caminhando com as sacolas. E daí também atraiu o povo, mas tá acontecendo alguma coisa para ter... Hoje, um monte de gente se encaminhando junto com a sacola. Claro, era uma sacola rosa, Ai, né? linda. Cor da rosa, assim, então a gente sabe. Então, são estratégias que elas funcionam até hoje. E bem como tu disse, é uma releitura. E se tu pensar no patrocinado do Instagram, é a mesma coisa, né? Tu tá passando e, de repente, ele aparece pra ti. Exatamente. Então, é só uma releitura de uma estratégia que já existe. E tem coisas que existem há muito tempo, né? Já que a gente tá falando disso, e que funcionam. Por exemplo, o Masba, ele existe há 10 anos, o programa. E a gente tem o quadro do quiz, o Quizquisito, que ele também existe há muitos anos. E é um quadro que até hoje é o maior sucesso. Então, assim, a gente, sempre que ele está no ar, ele dá uma audiência muito legal, o público responde, porque não tem quem não assista e fica assim... Participe junto. Adão, sabe? A pessoa fica em casa, sabe? sim, Por mais que ela já respondeu uma vez, ela fica na expectativa. Sim. Então, são coisas que a gente vai fazendo releituras, muda um pouquinho o formato aqui e ali, mas que deram certo. São fórmulas que deram certo e que a gente vai... tem que seguir com elas, né? Exatamente. E a gente falou um pouquinho de tendência de moda. Qual é a relação da Bruna com a moda? Gente, a minha relação é muito íntima. Sabe por quê? A minha mãe tem loja de roupa desde sempre. Desde sempre, ela fica brava desde sempre. Mas desde que eu nasci, praticamente. Sim. A minha mãe tem uma loja lá em Alecrim.
Então, assim, a moda sempre fez parte da nossa vida dessa forma, assim. Então, eu sempre fui muito apaixonada. E a minha mãe sempre comprou de representante comercial, ela não fazia as viagens. Então, sempre que vinha o representante na loja, a gente ia, eu, a minha irmã, e olhava os catálogos e provava todas as roupas. Então, a gente estava sempre dentro da loja, sempre. Então, sempre acompanhando, isso vai estar na moda agora, isso não sei o que, isso é a tendência. E olha que engraçado. Sempre dentro da loja, eu ajudava a vender, eu era uma boa vendedora. Boa vendedora. Quem comunica bem, né? Vende bem. Boa, eu gostava, eu adorava ajudar. E aí, sempre que apertava, assim, a mãe me chamava, eu estava lá para ajudar a vender. E provando roupas, e essa eu gostei. Mas o problema era esse, né? Eu sempre queria tudo, né? Sim. É difícil, Sim, né? é difícil. Dar uma organizada ali. Mas a gente sempre via as tendências. E eu me lembro que, quando eu era novinha, vinha uma roupa muito diferente. A minha mãe dizia, olha, filha, fica, né? Olha essa pra ti. E eu, não. Ninguém vai usar uma roupa dessas, mãe. Você é a única que vai estar usando. Eu era muito assim, sabe? Eu morria de vergonha de chamar atenção. E a minha irmã, não. A minha irmã já usava as roupas mais diferentes, assim. Nossa, ela adorava. E eu sempre com vergonha. Não, porque se eu usar essa calça, só eu vou ter essa calça. E aí ninguém vai, sabe? Eu esperava todo mundo usar para eu usar. E hoje, nossa, hoje as coisas mudaram muito. E realmente faz parte do amadurecimento e até da questão da profissão. Porque no jornalismo eu me vestia de uma forma, no entretenimento eu me visto de uma outra forma. E hoje eu estou realmente muito aberta. Se me perguntar qual que é o teu estilo, eu não sei. Depende do dia, né? Exatamente. Depende do dia, depende legal, da pauta. Né? Exato. Eu realmente acho que circulo por todos os lugares. Não há uma coisa que eu não use, sabe? Não, isso realmente eu não uso. Tem coisas que eu gosto menos, mas que eu não uso, não tem. Então, assim, eu gosto muito, me encanta muito a questão da moda. Então, sempre tive essa proximidade nesse sentido, assim, de realmente acompanhar um pouquinho do que era a tendência, por causa da loja da minha mãe, e de gostar mesmo, com o tempo, assim, sempre de ter muita roupa. Eu sempre fui de ter muita roupa, sabe? Um consumismo básico, né? Tá tudo bem. Hoje eu desapego, aprendi a desapegar, que bom. Sim. As peças entram, outras peças saem. Sim. Né? Então, sempre estou doando roupas, que bom que eu aprendi, porque eu sempre fui muito apegada às roupas. Então, hoje eu consigo, sabe, aprendi que não é legal e consigo dar um destino para elas, dou para as pessoas próximas, dou para várias instituições, assim, que fazem os brechós. Então, estou sempre, né, as roupas estão ótimas, então vão lá, já ajudam outras pessoas. Com certeza. E a gente faz circular. E o teu estilo pessoal, ele se mistura com o estilo da Bruna no Masbá? Hoje, sim. Sim? Hoje, sim. Quando eu entrei, não. Eu me lembro que a Berê, que é a nossa figurinista, quando eu cheguei lá, primeira vez, ela já me botou uma roupa super colorida. E era um amarelo com um vermelho, um tênis, um all-star azul. E eu pensei, meu Deus. Vou assim mesmo. Eu estou com 3 cores nesse momento. E eu disse, gente, 3 cores. Tá. Fui meio assim. E aí ela começou a introduzir essa questão das combinações de cores comigo, de cores vibrantes, 2 cores vibrantes. Um laranja com rosa. Eu não imaginava isso, sabe? Para mim era totalmente fora. E brincos enormes, porque daí no jornalismo era só uma pedrinha. Aí começou a vir os brincos grandes, os acessórios. E eu fui amando isso. E aí hoje, na minha vida pessoal, no meu dia a dia, no final de semana, nas férias, era eu na praia com um brincão. Era eu com um batomzão, sabe? Tipo assim, as cores vieram com tudo, eu não era muito da estampa. Hoje eu uso a estampa, sabe? Gosto das estampas. Então, realmente mudou muito o meu jeito de vestir, não só no programa, mas na vida mesmo. Eu trouxe muito mais do colorido, assim. Ai, que bom, né? Eu acho que eu sou muito somos colorida do hoje. Também, né? Então, pra nós é fácil eu usar, tenho esse né? sentimento, né? Que eu fui virando colorida. Eu também. Né? Então, não era uma pessoa colorida. Eu fui virando, assim. Quando eu cheguei na Petioli, eu só usava preto, branco e cinza. E aí... era bem monocromático. Era bem monocromático. E, assim, pontos de cor bem específicos, né? Bem específicos. E aí foi indo, um sapato rosa, uma bolsa verde. E aí foi indo, e de repente, tem dias que a gente vem, eu e o Fábio. Uma parte de cima de uma cor, de baixo da outra, sapato de outra. Pra mim é difícil usar sapato preto. A minha dificuldade é usar sapato preto. Eu tenho um pouco também preto. E eu uso muito colorido. E eu amo. Bom, aqui, gente, meu Deus. Não sei se eu conseguiria trabalhar e assim, lidar. Porque, assim, gente, vocês não estão vendo, mas aqui, perto, tem vários calçados, bolsas, coisas incríveis, que é difícil manter o foco. Exatamente. Eu amo. Exatamente, que bom. Eu né? amo, nossa. E sabe, tu falou há pouco tempo, a gente vai puxar uma ficha. Ai, meu Deus, fichas. Que a gente se apropriou de um quadro do seu programa.
Começa agora o Quiz Esquisito Ai, com gente. Bruna Com Bruna Colossi. Colossi. Ai, meu Deus. Vai ter um nervoso que nem os meus entrevistados. Assim, bate o nervoso, a gente não sabe assistiu nada. vários pra Nossa. ver até onde a gente podia ir com perguntas. Vamos lá? Vamos Vamos lá, lá. então? Medo. Preparada? Medo, não. Mas vamos Não, lá. claro que tá. Claro que tá. Nada que tu não vai saber responder, eu A tenho gente, certeza. a gente vai te dar uma colher de chá, digamos assim, que Tá. a gente não vai botar o tempo, tá? Ai, tá. Tá? Mas pode pular, não tem Não problema. é só um tá? minuto, posso não, passar? Pode, Tá. pode, tá? Então vamos lá. Valendo. Utensílio pra tomar chimarrão. Bomba, cuia. Cuia. Cuiá, contrário de longe. Perto. Qual é a princesa que é a irmã da Ana? A Elsa. É, Elza. certíssimo. Qual animal é considerado o melhor amigo do homem? O cachorro. Sorvete no palito. Picolé. Cidade gaúcha que é realizado na Natal Luz. Gramado. Cidade gaúcha com o nome de um tempero. Alecrim. E o que significa petit joli? Ai, não é jovem, pequena jovem. Uma palavra tu Tá acertou. perto, tá perto. Alma jovem. Ai, meu Deus. Não é, gente. É pequena alguma coisa. Pequena. O Julie, que é o. Não é o jovem. Não é jovem. Não é jovem, mas é jovem, né? É jovem. Pequena bonita. Pequena bonita. Ah. É que uma a gente quis fazer uma pegadinha Ai, mesmo contigo. É, não podia ser todas fáceis também. Ai, gente. Bonita. Pequena bonita. E a gente fica nervoso fazendo Maravilhosa. essas brincadeiras, né? Fica. A gente assistindo pra ver aonde a gente podia ir, não podia ir. É. A gente ficava ali, não é isso, responde. Como é que essa pessoa não sabe responder? Responde. Meu Deus, você vai dar E aí É, começava é. a segunda pessoa, tu vai de novo, né? Aham. Tu fica ali, não, Só amigo, que, não é gente, isso. Mas aí bota a pessoa a fazer, porque olhando é muito tranquilo, mas quando a Sim. câmera tá Claro. ali, tu falou assim, tu tem um minuto, aí a pessoa começa, 2 mais 2, ai meu Deus, acho que é 5, É, tipo, a aham. pessoa não sabe, né? Começa Exatamente. a dar um tilt. A gente Mas- faz nas lives, às vezes, a dinâmica da ligação, né? Aham. As meninas têm que ligar pra cá. E aí, se elas, a gente faz uma pergunta, 30 segundos, se acerta, ganha um produto, Aham. normalmente. E às vezes são as fãs da marca, É. né? Ligam, a gente faz as perguntas que elas sabem e elas, ai meu Deus, eu esqueci. Ou tu acabou de dizer o nome do negócio, eu esqueci, não lembro. Então eu ia ficar. Na hora. Bem Aham. nervosa. Nossa, eu ia ficar Tu morrendo. ia ficar assim, Nossa. com certeza. Sem dúvida. Eu já ia sair falando tudo e tudo. Mas, Assim Bruna, que é bom. muito obrigado por ter vindo. A gente adorou. Primeiro que te agradeço. conhecer e É. que tu topou participar aqui com a gente. Então, sempre que quiser voltar, tá sempre convidadíssima e continua indo na loja. Que a Pois gente é. adora. Foi muito especial quando a gente recebeu lá na feira também, todo mundo ficou super empolgado, sabendo que tu era uma petijoleira, né? Que usava Sou. no teu dia a dia. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho com a marca também. Ah, imagina, gente. Não, realmente, sabe o que é mais legal? Eu aceito convites, principalmente quando são de marcas, de pessoas que eu gosto, que eu conheço, que me representam. Uhum. E realmente, não é rasgação de seda. Eu conheço a Petit Julie há muitos anos, realmente. É de 2009, né? Isso aí. Então, eu consumo há bastante tempo. Já tive vários chinelinhos, de tudo. E aí, agora que as lojas abriram, né? Mais lojas, assim, e tem uma perto da minha casa, eu passo assim, ó. Então, toda vez eu entro. Então, realmente, eu uso, eu gosto, eu admiro. E foi muito legal bater esse papo com vocês. que Esse bom. espaço aqui é incrível. Parabéns mesmo, assim, de ver uma marca tão legal também trazendo conteúdo sempre. Então, foi um prazer bem grande. Perfeito. Obrigada Se tu mesmo. quiser falar pro público aqui o dia e horário do teu programa, pra Gente. mais gente assistir, É. né? Por favor, vocês que curtem a Petit Julie vão curtir também o Masbal, tenho certeza. Sem dúvida, Sem porque dúvida. as duas coisas têm muita ligação. Muito Não, a e ver. quando Elas se A gente já conversam. viu alguns programas que tu tava usando petioli, a gente É. ficou, meu Deus, ela tá de petioli, Eu ela tá de uso petioli. direto. Cuidem meus pés que vocês verão. Gente, assistam o Masbá todos os sábados, 12h30. É um programa para a família inteira. São momentos de leveza, de diversão, que eu tenho certeza que vai deixar o teu dia um pouco mais leve. Então, Sem o convite dúvidas. está feito no SBT. Sempre esperando. Sem Isso dúvida. aí. Quem não for da região pode assistir pelo YouTube também, né? Porque a gente olhou alguns programas atrasados, Exato. né? No YouTube então tá a programação completa lá também. Isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. A gente volta em poucos dias com uma nova convidada, um novo convidado. Ainda não sabemos, Não mas sabemos. alguém virá. Obrigada, galera, e até a próxima. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.